Muito bom. Bom dia, pessoal. 8 da manhã, domingão. Mais um encontro aqui do nosso FNP, Finanças e Prática. Hoje a gente tem a honra de receber o Leonardo Letelier, CEO da Citaui, uma empresa absolutamente fantástica que eu conheço há muitos anos. Tenho máxima admiração pelo Leonardo e pela trabalho da Citaui, tá? Antes de apresentar o Leonardo e de passar a palavra para ele, queria apresentar rapidamente o FNP para vocês. Só um minutinho, por favor. Boa. Então, nós somos o FNP, Finanças e Prática. A gente tem a missão nada modesta de levar conhecimento de altíssimo nível a todo o Brasil, a todos que têm sede de aprender. Todo domingo a gente recebe um grande nome do mercado para falar da sua área de paixão. E hoje a gente vai receber o Leonardo. Aí, deixa eu apresentar o Leonardo para vocês agora oficialmente, né? Então, o Leonardo ele tem uma carreira muito legal. Ele é engenheiro pela Poli, fez MBA em Harvard. Você era aluno do Enio, cara? O Enio Stein? Você está com o microfone fechado, Leonardo. Eu sou calouro dele lá. Ah, tá Entrei bom. depois. Da turma dele foi ele e acho que foi o Márcio Tabatini, da mesma turma lá. Foi. Passou pela grande McKinsey, a grande casa, foi, foi diretor da FEC Brasil, né? Foi diretor também da Endowments do Brasil, e finalmente ele fundou em 2006 a Citaui, né? Então eu vou deixar ele apresentar a Citaui diretamente, né? Uma última palavra antes a gente de eu passar para o Leonardo é chamar atenção para o nosso disclaimer, tá? Então, tudo que for dito aqui na, na palestra, né, a opinião pessoal das pessoas que aqui estão, não representam nem o que a Citaui pensa como um todo, nem como a FNP como um todo. Isso aqui é um belo bate-papo de um domingo de manhã entre CPFs que querem aprender e evoluir, tá bom? Léo, tá contigo, te agradeço demais aí você tá conosco, então, encante-nos. Maravilha. Então, começar com um bom dia para todo mundo. Como isso aqui vai ficar gravado, pode ser boa tarde, boa noite, aí, dependendo do seu fuso horário, quando você escolher assistir. Prazer estar aqui falando com vocês. Vou colocar aqui uma apresentação e aí a gente vai se guiando por aqui. No final aí a gente vai ter um bom espaço aí para perguntas e respostas. Beleza, já estão vendo aí? Vamos sim. Maravilha. Então, eu escolhi trazer aqui um pouco para vocês a história da Citaui, porque eu acho que ela vai se desdobrando aí na minha história também. O que que a gente faz hoje, e como é que a gente atua aí nesse setor que a gente chama de finanças do bem, né? Então, a Citaui nasceu no final de 2006, começo de 2007 e o CNPJ 2008. Então, esse ano a gente está comemorando 15 anos, né? Que tem aí? Como é que eu cheguei a fundar a Citaui, né?
como o Marcelo já falou, né, eu fiz poli, aí depois eu fui trabalhar para a McKinsey, fui analista lá, fui fazer MBA em Harvard, voltei para a McKinsey, aí enquanto eu estava fundando a Cital e meio que pensando o que fazer, primeiro cliente, né, tem várias formas de imaginar, eu fui diretor da iniciativa Cidadania Econômica para Todos, ou em inglês Full Economic Citizenship, daí o nome FEC, na Choca. Depois eu fundei a Citaui, e aí eu esqueci de trazer aqui, depois eu fundei a Endowments do Brasil, né? Tem um monte de carimbos aqui, né? Então, Poli, Harvard, McKinsey, a própria Choca é um carimbo no setor social, que ele e que isso, na verdade, é reflexo e faz parte da montanha de privilégios que eu tenho, né? Então, homem, branco, hétero, cis, parará, parará, né? Poli, McKinsey, Harvard, a Choca. Acho que só faltou o Goldman aqui, né? E já completou o cartão do bingo, né? Em algum momento nessa jornada aí, faz mais ou menos 15 anos, na verdade, né? Um pouquinho mais, eu senti um incômodo que era, eu brinco que é uma dor de barriga, porque eu achava que era físico, né? Eu fazia assim, mas será que eu comi alguma coisa estragada ontem? O que que será? Isso durou um pouco, vários dias. Eu falei, bom, então já não é alguma coisa que eu comi. E no fundo, era uma necessidade de algo que está muito na boca do povo, digamos assim, que é propósito, né? Então, eu, como gerente de projeto da McKinsey, eu ajudava grandes empresas a serem um pouco mais eficientes. E, com isso, ter um pouco mais de rentabilidade e ter acionistas um pouco mais felizes, digamos assim. E nada de errado com isso, mas isso não me bastava, né? Não me bastava Léo. Eu continuo tendo amigos na McKinsey, acho que foi um tempo muito bom, um aprendizado muito grande. Mas eu comecei a pensar como é que eu podia utilizar tudo que eu tinha desenvolvido, acumulado, né? Então, conhecimento, rede, contato, etc., para uma transformação maior, para algo que tivesse um, um impacto mais transformador na sociedade. E aí eu fundei a Citaui, né? Então, a Citaui tem aí essa missão, né, de a gente é uma organização sem fins lucrativos, né? Então, o Marcelo falou, é uma empresa, na verdade a gente fala uma organização, né? E a gente que busca isso, é desenvolver soluções financeiras para mobilizar capital para impacto socioambiental positivo, tá? Esse é o nosso foco, né? Essa é a nossa missão, ressignificar o papel do capital para impulsionar propósitos transformadores. Então, a lógica é que onde tenha bem para ser feito, ou pessoas querendo fazer o bem, a gente possa apoiar, viabilizar, facilitar o fluxo desse capital, entendendo que com isso a gente vai facilitar o impacto social, seja social, ambiental, positivo, né? E a gente trabalha nesse espectro que vai da filantropia às finanças sociais, né? Então, a gente trabalha, por exemplo, ajudando a redistribuir doações, então a prática bem no mundo da filantropia, mas também como uma plataforma de investimento de impacto, tá? E aí, onde que a gente para nessa história, né? O mundo do investimento de impacto, que é onde começa a ter um pouco de mistura entre o impacto desejado e o retorno financeiro, né? Você pode buscar as duas coisas, mas eu acho que sempre tem um trade-off, né? Sempre você tem que decidir o que que é locomotiva e o que que é vagão, né? Então, ou é o que o pessoal fala de impact first, ou é finance first. Então, a gente acredita que tem esse trade-off e acredita que a gente tem um papel de apoiar mais as questões que têm um impacto maior do que um retorno, né? Por que isso? Porque aquelas coisas que têm um retorno, né, de mercado ou próximo, e o impacto, o que for de mercado, o próprio mercado vai se encarregar de levar para frente, de promover, né? Só que se a gente só fizesse coisas que têm retorno financeiro positivo, não existia mundo, né? Tem um monte de coisas, por exemplo, democracia, ela não é
a democracia é um bem comum, ela não é uma coisa que você compra, né, e tem um retorno financeiro com isso, né? Tirando os casos aí de corrupção, mas não é disso que a gente está falando. Então, tem uma série de coisas importantes para a sociedade que não são investimentos de mercado, né? Tem uma série de coisas importantes para nós, pessoas, que não são investimentos de mercado. Se você fizer conta financeira, ninguém casa, ninguém tem filho, e a sociedade acaba numa geração. Então, a gente esquece que estamos acostumados a tomar decisões com mais critérios do que apenas rendimento financeiro, ou inclusive com outros critérios que não rendimento financeiro. Então a gente está nesse mundo entre esses, quando esses outros critérios são mais importantes, quando o que a gente quer ver é uma transformação. Se eventualmente algo disso voltar, maravilha. Se voltar para mim, melhor ainda, mas não é o foco, não é o gargalo, é um efeito colateral é, não computado, digamos assim. Então, nesse mundo, o que que você tem nesse mundo de filantropia e finanças sociais? Você tem ONGs tradicionais, você tem negócio de impacto sem fins de lucro e você tem alguns negócios de impacto com fins de lucro, né? Esse lucro, no caso das ONGs, aqui está invertido, né? A receita, no caso das ONGs, vem de doação, no caso do negócio de impacto sem fins de lucro, vem de doação e produtos e serviços, e no caso de negócio de impacto com fins de lucro, de produtos e serviços. O lucro, no caso das ONGs, elas não podem distribuir, os negócios de impacto sem fins de lucro também não podem distribuir, e os negócios de impacto com fins de lucro, que a gente olha, ou não distribui ou limita, né? Claro que tem negócios que não limitam também, distribuição de dividendo, mas a gente até apoia alguns desses, mas, digamos, eles já começam a se precisa de outros mecanismos para garantir que a intenção, que é o que eu vou falar em seguinte, ela tá bem centralizada, né? Então, no caso da filantropia, das organizações tradicionais, a intenção é de impacto socioambiental puramente, tá? Negócio de impacto sem fins de lucro também, essa é a intenção. Na verdade, quando você cria um negócio, você tem um mecanismo aí de venda de produtos, serviços, que tende a você ser mais, ter mais facilidade de ter sustentabilidade financeira, porque você tem um mix de receitas maior. Mas, por ser sem fins de lucro, né, essa intenção é impacto socioambiental exclusivamente. E os negócios de impacto com fins de lucro, você tem o impacto e o retorno. Aí, no nosso caso, a gente está falando impacto antes, retorno depois. Tá? Tanto é que, se você olhar a próxima, quando a gente fala de finanças sustentáveis, você tem o retorno primeiro e o impacto depois, né? E aí a gente não entra nesse mundo. Até a gente tinha uma parceria com uma consultoria que era focada em finanças sustentáveis, é, que é a Nint, hoje é a Nint, antes atuava com a marca da Cital mesmo, e que agora foi vendida para a RM, mas a gente, na Cital mesmo, né, não entra nesse lado, tá? Depois tem que pedir para corrigir aqui. E o que a gente conseguiu até agora na nossa atuação? A gente já mobilizou mais de 370 milhões de reais, apoiou mais de 2.700 iniciativas, que estas beneficiaram 14 milhões de pessoas, ajudou a conservar 1 milhão de hectares, criou mais de 86 fundos filantrópicos rotativos, então não são fundos de investimento, tá? Dos quais a gente tem 40 ativos hoje, eu já vou explicar um pouquinho mais o que são fundos filantrópicos, e fez mais de 80 transações de investimento de impacto. Essas aqui sim têm retorno financeiro, possivelmente, no nosso modelo novo de plataforma, inclusive para um investidor, tá? Só que ninguém faz nada disso sozinho. Então, a gente tem uma série de parceiros aí com quem a gente trabalha há muito tempo e que trazem para a gente, seja recursos, conhecimento, relevância. Então, tem desde nomes conhecidos como BNDES, Fundação Coca-Cola, né? Isso no mundo privado. No mundo aí sem fins lucrativos, você tem a Fundação Ford, por exemplo, Open Society, e no mundo é, das, das iniciativas aí do terceiro setor já brasileiro, né? Organizações como o IDES,
um movimento bem maior e assim por diante, né? Bom, é, a nossa atuação hoje está dividida em 4 pilares, tá? Então, eu vou seguir na ordem aqui. Um pilar de gestão de filantropia, investimento de impacto, finanças de conservação e clima e fundos patrimoniais. Gestão de filantropia. Que é isso aqui? É uma solução para caso alguém tenha experiência com terceiro setor nos Estados Unidos, é um misto do que eles lá nos Estados Unidos chamam de Donor Advised Fund e Fiscal Sponsorship, né? Na verdade, isso aqui é uma solução para quem quer ter impacto socioambiental positivo e vai mobilizar recursos com algum nível de complexidade, seja pelo volume, seja porque vem de vários lugares, seja porque vem em vários calendários e tem que chegar em outros calendários, e não quer criar uma organização para fazer isso e ficar tomando conta da organização eternamente, né? Então, de certa forma, pode até substituir um instituto familiar ou corporativo, né? A lógica é a seguinte: isso nasceu quando a gente, deixa eu ver, esse aqui não. Quando a gente foi conversar com a Usaid e eu estava falando com eles de investimento de impacto, eu falei, olha, isso não interessa muito, mas eu tenho outro desafio aqui. Eu tenho 20 empresas americanas que querem doar para organizações no Brasil que podem ser, inclusive, a organização da comunidade, né? E, putz, cara, vamos supor que a gente se junta, as vinte empresas americanas decidem doar R$ 100.000 para ONG tal, na favela tal. Cada uma dessas organizações, né, 100 mil dividido por 20, teria que doar R$ 5.000. Só que isso implica que a organização lá, ela tem que fazer 20 processos burocráticos com 20 multinacionais, alguns em inglês, outros em português, alguns em setembro, outros em fevereiro, para conseguir os R$ 100.000, né? E é um peso burocrático desproporcional para eles, né? E aí perguntou se a gente podia ajudar. Eu falei, cara, não tem problema. A gente na Cital, a gente é bastante sofisticado, então a gente pode fazer esses 20 processos com 20 multinacionais, né? Seguindo leis americanas, seguindo leis brasileiras, em todos os calendários, sem problema, né? Então vocês doam para a gente, e aí a gente faz uma doação, então, para aquela organização que vocês escolheram. E aí é um processo bem mais simples, em português, ele faz um processo só, a gente ainda assim faz uma due diligence, né? E o dinheiro chega onde tem que chegar com muito mais facilidade, né? Então, claro, se uma pessoa quiser... Oi, filhinha. Se uma pessoa quiser doar R$ 50 para uma ONG qualquer, não precisa de um fundo filantrópico, né? Agora, se esse dinheiro vai vir de vários lugares, vários países, várias empresas, vai sair num certo calendário, não, as organizações não estão todas escolhidas. Você tem que fazer uma prestação de contas mais robusta. Tem um foco em compliance. Quanto mais desafios, gargalos e problemas você tiver, mais valor o fundo filantrópico agrega, né? Inclusive, o exemplo que eu trouxe aqui é de Salvando Vidas. Isso aqui foi uma campanha que a gente entrou em parceria com o BNDES, Benfeitoria. Eu também te amo, filho. BNDES, Benfeitoria, CMB, que é a Associação a Federação das Filantrópicas, né? Dos hospitais filantrópicos, e Bionexo, para combater o Covid, né? Então, a lógica era o seguinte: o BNDES ia colocar R$ 1 para cada R$ 1 que a sociedade colocasse, pessoas físicas e jurídicas, né? Começou com um orçamento de 100 milhões e a gente acabou captando 140 milhões. 70 do BNDES, 70 da sociedade. E aí, quando você está lidando com esse nível de complexidade, tem duas questões. Uma é o volume, né? 140 milhões, de fato, você não quer ter uma solução artesanal para passar esse dinheiro. Não,
empresa tal, doa aqui EPI, compra esse EPI, põe lá, né? Não faz sentido. Isso pelo volume. O outro é pensando nos atores. Então, o BNDES, especialmente, mas outras empresas nacionais, multinacionais, tem uma exigência de compliance enorme, né? Então, e ao mesmo tempo a gente tinha uma pandemia, ou seja, era uma emergência. Então, precisava uma solução que fosse, ao mesmo tempo, rápida e flexível, né? E com um nível de compliance capaz de atender ao BNDES e por extensão, ao TCU. Então, o BNDES sozinho não ia conseguir fazer isso, não ia ter agilidade e flexibilidade para fazer isso. Então, a gente entrou nessa parceria e a gente, então, comprava todos os EPIs, né? Fazendo concorrência via essa plataforma da Bionexo, né? E entregava nos hospitais. No início era só hospitais filantrópicos, depois abriu, né? É, e a gente, então, comprou aí mais de 140 milhões de reais em EPIs para a pandemia. Então, acho que esse é um exemplo de bom nível de desafio que exige uma solução como essa. Esse projeto já está finalizando, estamos fazendo as últimas compras lá, e com alto nível de transparência, né? Você tem na internet tudo que foi comprado, doado, né? E assim por diante. Investimento de impacto. Então, essa Deixa eu é fazer uma pergunta. Você me permite uma pergunta, a claro, pergunta por ali? favor. Você comentou que, pela complexidade, compra o EPI, entrega lá. No final das contas, você comentou que a Cital comprou e depois o pessoal fez o aporte, né? E como é que vocês resolveram essa questão de capital de giro aí? Compra Não, na primeiro? verdade, a gente é, comprava com o capital, então não tinha Ah, capital de perfeito. giro aqui, né? Perfeito, tá bom. Mas, né, no começo, o BNDES adiantou também o recurso para a gente fazer as primeiras compras. Entendido, E entendido. Perfeito. o que, o que, o que eu não quero que pareça é que os fundos filantrópicos são soluções só para quando você tiver 100 milhões de reais. Não é. A gente tem fundos filantrópicos de 100 mil a 100 milhões. Eu brinco que é bem ampla a faixa. Então, por exemplo, a FNP é um movimento, não tem o CNPJ, confere? Temos um CNPJ sim. É o CNPJ. Então, imagina antes de você ter um CNPJ. Você fala assim, poxa, eu quero receber dinheiro de patrocínio, etc. E eu tenho alguns gastos, por exemplo, comprar passagem, por exemplo, para algum palestrante, fazer algum evento, alguma coisa assim, pagar o site, né? Você não precisaria ter criado um CNPJ para isso. Até porque, uma vez que você cria, meio que não desfaz nunca, né? Então, ele poderia, a gente, essa solução de fundos filantrópicos também serve para incubar iniciativas. Aí, beleza, você vai estar assim, ok, já sei como vai funcionar, já decidi que eu quero, né? Vamos institucionalizar. E aí você cria seu CNPJ e faz a transição. Então, a gente tem desses 86 fundos que a gente já geriu, esse aqui, obviamente, foi o maior, 140 milhões, mas já teve bem pequenos aí de todos os tamanhos nesse mix aí, né? Investimento de impacto, que é a segunda área que eu vou falar hoje, na verdade foi como a Citaui nasceu, né? A gente, quando eu saí da McKinsey, eu falei assim, cara, todas essas organizações de impacto, na maioria ONGs, mas não exclusivamente, elas têm um problema de financiamento, porque elas só têm um tipo de capital disponível, que é doação, né? Mas tem vários usos. Então, quando você monta uma empresa, você tem vários tipos de capital. Você tem Friends and Family, você tem Angel, Venture Capital, banco, dívida, Private Equity, mercado de capitais, né? Não tem um tipo de capital que é melhor do que o outro. Tem um que é mais adequado para o estágio da sua organização e para o uso do dinheiro. Mas, especialmente no terceiro setor, você só tem um tipo de capital, só tinha um tipo de capital que era doação. Então, assim, doação é ruim? Não é ruim, mas o mundo onde tem doação e crédito é melhor do que o mundo onde tem só doação, né? Doação, crédito e, se for equity o caso, é um mundo melhor do que só doação e crédito, né? Então, a lógica era disponibilizar outros tipos de capital para impacto socioambiental positivo.
Então, a gente, na época, a gente, o modelo era, você doa para a Cital e a Cital empresta. Quando o dinheiro voltar, a Cital empresta de novo, quando voltar, empresta de novo, quando voltar, empresta de novo, tá? E aí a gente evoluiu esse sistema, já vou falar um pouquinho mais, mas no final já fizemos aí mais ou menos 30 milhões de transações em 80 transações, tá? Para mais de 60 organizações. Então, obviamente, tem organização que a gente já fez mais de uma. E aqui tem de tudo. Tem ONG, tem cooperativa, tem negócio com fins lucrativos. O foco é que essas organizações tenham impacto em primeiro lugar. Ou seja, foi criado para gerar impacto e tem um modelo de negócio associado. Não é que foi criado para ganhar dinheiro e tem um impacto colateral. Então, isso é chave. Todo mundo que passa, agora a gente cria uma plataforma, pela plataforma, tem esse viés, né? Então, a nossa plataforma de empréstimo coletivo é um site onde a gente faz a mesma coisa que a gente fazia antes em termos de originação, avaliação, due diligence, né? Mas, ao invés da gente emprestar o dinheiro, a gente convida a sociedade para emprestar, né? Sem limite mínimo. Então, investimento de impacto que nasceu como uma coisa muito restrita para pessoas e famílias de alto patrimônio, alta renda e alto patrimônio, ela está disponível hoje para todo mundo, né? Literalmente a partir de R$ 10. Claro, tem gente, a plataforma não é focada só em tickets pequenos, você pode botar 10, pode botar 1.000, pode botar 10.000, pode botar 100.000, né? Cada pessoa vai ter um bolso diferente e vai, então, investir, no caso, emprestar para as organizações que a gente selecionou e a gente faz o acompanhamento durante o prazo do empréstimo, que é 2, 3 anos. E quando essas empresas, ou ONGs ou cooperativas vão repagando, esse dinheiro volta para os investidores, não para a gente. Tá? Agora, a gente faz empréstimos mais ou menos 100.000 a 1 milhão. Tá? Eu diria que o sweet spot aí entre 200 mil e 800 mil. E a plataforma cobra 5%. Né? Esse 5% paga a plataforma, a parte de TI, que é de um parceiro, e olhe lá. Né? E todo esse trabalho que a gente tem de originação, avaliação, due diligence, fomentar a captação e acompanhamento, isso é financiado por doadores. Então, as pessoas doam para a Cital para que a gente mobilize mais capital via plataforma. Então, é como se falasse assim, uma família, uma pessoa, uma empresa, fala assim, olha, eu gosto da ideia da plataforma, eu vou doar 100 mil reais, 1 milhão de reais, X reais para vocês. Só que com isso, a gente tipicamente mobiliza 4 vezes mais. Então, do ponto de vista de quem está procurando impacto, né, o seu bolso de doação, que procura única e exclusivamente impacto, esse é um bom deal, né, porque você põe um e tem 4 de impacto. Então, na plataforma já passaram 30 organizações, a gente fez 11 rodadas de investimento, e vai abrir a 12ª daqui a pouco, acho que no começo aqui de maio, se eu não me engano, e já tem mais de aí, quase 700 investidores pessoa física. Tá? Aí pegar um exemplo aqui do que a gente financiou. Manaus Tech é uma empresa com foco em educação de tecnológica e robótica para colégios públicos e particulares de Manaus, né? A lógica é que eles cobram do colégio particular e com isso conseguem oferecer no colégio público também, né? Aí durante a pandemia eles, né, as escolas fecharam, tiveram um desafio aí de receita, mas tinha um potencial aí, né, uma oportunidade de desenvolver uma solução para ensino remoto. Eles captaram 300 mil na plataforma, que veio de 49 investidores. Tá? E eles, em 2020, então eles provavelmente já devolveram tudo essa hora, né? Então, é isso. Dá para ver aí pela média,
6, 7 mil reais aí para R$ 6.000 mais ou menos, média, mas teve gente que investiu R$ 500, teve gente que investiu 50 mil, tá? E aqui, normalmente a plataforma gira em Selic mais 2, mais ou menos, né? Aí, às vezes a gente pega no contrapé, a Selic aumenta no meio do caminho, abaixa no meio do caminho, mas essa é mais ou menos a lógica. Então, não é que a gente está falando empreste a zero, empreste e, no melhor dos casos, consiga seu dinheiro de volta. Não, empreste com juros positivos, né? Avançando aqui. Nossa área de finanças de conservação e clima. Isso aqui vou fazer de trás para frente aqui, né? Começou com esse programa Território Médio Juruá, que é um programa de desenvolvimento local no Médio Juruá, tá? Médio Juruá é literalmente no meio da Amazônia. Então, é um programa que visa apoiar a conservação de mais de 900 mil hectares e tem 3.500 pessoas na região que também são beneficiadas economicamente por esse programa, tá? E aí, um programa, você pode pensar nele como uma coleção de projetos, né? Alguns de educação, outros de... Oi, meu amor, assim, mais beijinho para mim? Obrigado. Outros de conectividade, internet, outros de fortalecimento das organizações locais, né? Então, por exemplo, a Associação de Mulheres, a Associação dos Jovens, treinamento para pessoas apoiarem na conservação, por exemplo, dos quelônios, das tartarugas lá. Então, é um programa bem completo, tá? E essa área como um todo, ela faz bem mais do que isso, né? Então, programas territoriais é uma das coisas que a gente faz, mas a gente também está fazendo monitoramento de impacto, operacionaliza, por exemplo, fundos de pagamento por serviços ambientais, estrutura fundos, diagnóstico de riscos ambientais. Então, esse aqui tem uma pegada de meio que juntar as duas outras áreas focado em conservação e clima, tá? Então, um viés aí de filantropia, mais negócio, mais inteligência para conservação e clima. E por último, e já vamos acabar aqui para abrir para perguntas do pessoal, fundos patrimoniais, né? Então, o que que a gente faz com fundos patrimoniais? Não sei se você sabe, mas recentemente foi aprovada uma lei, número 3.800, que meio que descreve como são ou como deveriam ser os fundos patrimoniais no Brasil, né? Os fundos patrimoniais lá fora são chamados de endowments. E aqui no Brasil não é que não tinha, mas cada um fazia do seu jeito. Então a lei meio que deu uma regulamentada. Não proibiu fazer de outras formas, mas criou aí um padrão ouro, né? A melhor forma de fazer fundos patrimoniais. E essa legislação, ela basicamente diz que esses fundos patrimoniais têm que ser geridos por organizações gestoras de fundos patrimoniais, então criou quase que um novo tipo de organização, que são as OGFPs, para guardar o dinheiro, né? E tem um nível super alto de compliance, né? Uma exigência de compliance super alta. E é uma organização feita para investir dinheiro e usar o rendimento para apoiar projetos e causas, né? Então, as pessoas doam para o fundo patrimonial, aí o fundo patrimonial investe esse dinheiro no mercado e, com o retorno financeiro real, ou seja, acima da inflação, doa para organizações, normalmente escolhidas por, ou pré-escolhidas, ou escolhidas por quem colocou o dinheiro, né? Só que esse nível de compliance, que é um misto de fundação com uma asset, ou melhor, essa legislação, né, que acabou desenhando uma coisa que é um misto entre uma fundação e uma asset, por natureza, gerou um nível de complexidade e de necessidade de compliance muito alto. A implicação é que, para fazer sentido, você tem que começar com mais ou menos 10, 15 milhões aí. É como se fosse, para quem está na indústria de fundos, como se fosse um fundo exclusivo, né? Para você criar um fundo exclusivo e toda essa a burocracia que está envolvida, você tem que botar uma grana pesada para justificar. Então, aqui é muito parecido. Então, o que que a gente fez?
esse nível de compliance, ele, para Citaui, não é não era uma coisa tão acima do que a gente praticava, né? Então, para a gente era um passo pequeno, tá? Para você ter uma ideia, a gente é uma organização sem fins lucrativos, mas a gente roda SAP. Então, assim, não é a ONG da tia Carochinha. Nada contra a tia Carochinha, que faz um ótimo serviço ensinando as crianças a ler depois da aula. Mas é uma outra proposta. Então, para a gente era um passo pequeno. Aí o que a gente fez, falou assim, então nós vamos criar uma OGFP, uma organização gestora de fundos patrimoniais, para servir como infraestrutura comum para todo mundo que queira ter um fundo patrimonial. Então a gente criou a OGFP, que chama Endowments do Brasil, e vai pendurar fundos patrimoniais para todo o setor. Todo mundo que queira ter um fundo patrimonial aderente a 13.800, ou seja, nas melhores práticas, e que não tenha 10 milhões de reais para começar, pode começar assim. Então, a lógica é muito parecida a uma lógica de coworking, né? Então, digamos que antes você precisava, a lei fala, não é nem alugar um escritório, você precisava meio que comprar o prédio, né, para ter seu escritório. Só que você fala assim, não, mas eu não sou ainda grande o suficiente para ocupar o prédio inteiro. Talvez nem um andar. Aliás, talvez nem uma sala, eu quero é uma mesa. Aí, conforme eu vou crescendo, eu pego uma sala, pego um andar, e eventualmente pego um prédio. Então, a gente criou isso. A UGFP é esse coworking de fundos patrimoniais. E a gente já tem nosso primeiro fundo patrimonial, que tem como beneficiária a Casa Chama, que é uma organização da causa trans, tá? E essa é uma organização que, não sei se vocês têm esse número aí visível, mas a, o IBGE soltou uma estatística que a média de vida, a expectativa de vida da população trans no Brasil é 35 anos, né? Então, os líderes da Casa Chama, né, Dig e Matusa, eles chegaram para a gente falando assim, olha, a gente não tem muito dinheiro, mas acontece o seguinte, a gente também não vai viver muito tempo, eu não posso deixar a Casa Chama morrer por conta de, eventualmente, a próxima gestão ou a seguinte não ser muito boa. Eu preciso ter perenidade para essa organização. Então, eu quero ter um endowment, né, um fundo patrimonial na Endowments do Brasil. Então, a gente fez esse endowment para eles, né? Então, eles são nosso primeiro fundo patrimonial dentro da UGFP e tem uma série de conversas com vários outros, né? Várias outras organizações que estão nesse mesmo caminho de busca de instrumentos de perenidade, né? Nesse caminho aí, a gente acumulou alguns prêmios, títulos e certificações. E aí, o momento merchan, antes das perguntas, é: eu sempre falo para todo mundo que todo mundo tem três bolsos: um bolso de consumo, um bolso de doação e um bolso de investimento. São bolsos distintos. Então, consumo é dinheiro que eu vou gastar para mim, né, para me beneficiar hoje. Dinheiro de investimento é dinheiro que eu vou gastar ou investir para ter um retorno para mim amanhã. E o dinheiro de doação é um dinheiro que eu vou gastar para os outros, para beneficiar os outros hoje. Então, são objetivos bem diferentes, são bolsos bem diferentes, são orçamentos diferentes. Obviamente, é normal que você tenha um orçamento maior para você do que para os outros, mas isso não significa que o orçamento para os outros é zero. Então, eu convido todo mundo aí a conhecer, pode me procurar, depois meus contatos estão aí. Quem quiser trabalhar com bolso de doação, pode doar para a Citaui, e aí vai beneficiar tudo que eu falei antes, ou para Endowments do Brasil, tá? E com bolso de investimento, para ir pensar parte do seu investimento em investimento de impacto e parte disso em empréstimo coletivo. Aí está o site www.emprestimocoletivo.com.br, né? E, eventualmente, vai ter gente que tem dois bolsos, né? Ou vai querer usar os dois bolsos. Pode doar para Cital e pode investir na plataforma. Obviamente, o investimento volta para você, o dinheiro de doação, ele vai para frente, vai para os outros. Então, acho que era mais ou menos o tempo que eu tinha, nem sei quanto tempo passou aqui, uns 35, 40 minutos, né? E estou aberto aí a perguntas, dúvidas, comentários, sugestões de todo mundo. Boa. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir as perguntas aqui.
Em alguns artigos seus ali no LinkedIn, Léo, você pode derrubar a apresentação, cara? Isso, bom demais. Por alguma razão aqui eu fiquei, tô rosa aí, mas vamos em frente. É, você falava muito sobre a cultura de doação no Brasil, né? E você dizendo que é algo a ser construído, né? Pode falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que o brasileiro não tem a cultura da doação e como é que se vira esse jogo? Claro. Então, vamos lá. Acho importante destacar duas coisas. Primeiro, o brasileiro é um povo solidário, né? Então, quando tem uma emergência, como teve no Covid, como tem todo ano na Serra aqui no Rio, agora em São Paulo, né, no litoral, as pessoas se mobilizam e doam para aquilo. Mas 2 semanas depois, quando isso já não está mais na mídia, as doações desaparecem. Então, a diferença é que a doação, conforme a gente está falando ou propondo, ela é uma coisa mais estruturada e mais contínua. Não é que a doação emergencial não seja importante, ela é importante, mas ela não resolve o problema e, de certa forma, ela traz um falso conforto. Não, eu já fiz a minha parte, né? E eu acho que isso vale para pessoas e para empresas também, né? Então, acho que tem que continuar apoiando nas emergências, mas tem que parar para pensar também, poxa, tá bom, como é que eu posso fazer algo mais estruturado, mais estrutural, mais estruturante, eventualmente até para diminuir o número de emergências no futuro, né? Isso é o que a gente não tem como cultura. Exceto quem capta muito de forma recorrente são as igrejas, Sim, né? Então, você tira emergência, igreja, esse lugar da sociedade civil organizada, né? Ele não está bem coberto do ponto de vista financeiro, porque toda organização, toda ONG, se você quiser, é uma empresa de serviços, sim, né? Serviço, todo mundo sabe, 70, 80% do seu custo é folha. E folha, todo mundo sabe, tem todo mês. Então, você não pode esperar ter uma atuação contínua se você tem um financiamento que acontece um obrigado. mês, depois nunca mais, depois um mês, depois nunca mais. Então, tem um monte de benefícios, de bens públicos que a gente constrói no setor social, que eles demandam um financiamento mais compatível. Então, bens públicos eu estou falando defesa de direitos, democracia, tudo que é aquilo que o mercado não leva ou que a lei não manda, né? Só que a sociedade é muito mais, tem um gap bem grande entre o que o mercado leva, porque dá lucro, e o que o governo manda, tem isso aqui que a gente quer que aconteça, Sim, como sociedade. Então, se a gente quer que aconteça, a gente tem que financiar de forma adequada. boa. Outra pergunta que eu queria trazer aí também, fruto de uma postagem interessante que você fez, que fica aqui, o público da gente aqui é eminentemente da área financeira, né? Tem a Ana Cláudia aí, que é nossa advogada ambiental, mas ela participa com a gente via ESG, mas de uma maneira geral, o pessoal aqui é mais da área financeira, tá? Então a pergunta para te fazer é a seguinte, sobre carreira, né? Vocês estão me ouvindo bem? Beleza, então. É sobre carreira. Como é que é a questão da carreira no terceiro setor, tirando aquele preconceito óbvio que quem trabalha no terceiro setor é uma pessoa que, como você falou no artigo, não manja de mercado, né? Então, se você tem até gente com MBA em Harvard trabalhando no terceiro setor. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa opção de carreira, porque é uma opção de fato. Claro, eu diria que assim, o terceiro setor, ele não é muito diferente, se você pensar, da, das empresas tradicionais nesse sentido, né? Porque você tem empresas boas, médias e ruins, pequenas, médias e grandes, sem benefícios, com alguns benefícios, com muitos benefícios. Então, é muito heterogêneo, tá? Eu diria que a carreira, ela vai depender muito, obviamente, da pessoa, da organização, etc. Mas tem para todos os gostos, né? Você tem organizações pequenas, onde você vai ter um contato muito mais próximo com a ponta. Então, se isso é algo que te nutre, eventualmente você vai procurar esse tipo de organização. Em geral, elas vão ser menores e, portanto, elas possivelmente vão ter uma remuneração menor também do que outras que são maiores, mas tem mais a ver com menor e maior do que com
ser sem fins lucrativos, desde que sejam bem gerenciadas, etc. Eu não estou falando aqui de organizações mal gerenciadas, assim como não estamos falando de empresas mal gerenciadas, que eventualmente nem pagam o salário do funcionário, né? Mas, assim, dentro do universo das coisas que estão bem organizadas, você tem, assim como nas empresas, essa mesma heterogeneidade. O terceiro setor, ele se profissionalizou muito, né? Então, você tinha antes essa, essa fala que era mais verdadeira, não era toda verdade, mas era mais verdadeira, que não tinha tanto espaço para profissionais de ponta. Hoje em dia, é o contrário. Você tem organizações, por exemplo, a Citaui tem um orçamento aí de, provavelmente esse ano, 14 milhões de reais. Então, Bacana. assim, é grande? Para uma empresa, não. Mas é uma empresa média, né? E a gente tem 86 funcionários, né? Todo mundo CLT. Então, eu diria que é mais isso. O que o terceiro setor tem, que o segundo setor não tem, né? É um propósito muito mais claro. Sim, Todas as empresas vão falar que tem, não, que é ESG, o nosso produto é bem para o mundo, mas no final das contas, né? Você tem que ver quando, quando as coisas dão errado, como é que as decisões são tomadas. São tomadas para defender a empresa, isso vai ficar mais claro. Que, ok, a gente faz o bem quando dá, e quando não dá, a gente segura as pontas aqui. E a outra opção, né, que tem, e aí normalmente o terceiro setor faz, assim, quando as coisas vão mal, privilegia a comunidade, privilegia os beneficiários. Então, tem entendi. um senso de propósito muito mais forte. O que o segundo setor tem que, que o terceiro setor não tem? Tem mais a ver com eventual possibilidade de você ficar muito rico, tá? Então, você tem aí, se você trabalhar numa fundação, numa empresa, você pode ter um monte de bônus, participação acionária, etc, etc, etc. No terceiro setor, você talvez tenha remuneração variável, mas limitada, não é muito comum, e quando existe também não é tão grande assim, né? E você não vai ter bônus, não vai ter comissão, não vai ter stock option, não vai ter nada que eventualmente vai te deixar milionário e aposentar cedo. Agora você vai ter um salário estável, né? De novo, tão estável quanto numa empresa, pago todo mês. Perfeito. Então, para a grande maioria das pessoas, eu diria que não tem tanta diferença assim. Agora, se seu objetivo na vida é fundar um unicórnio e ficar bilionário, não, o terceiro setor não vai te proporcionar isso. Entendi. Mas de todo modo, eu gostei muito da tua fala aí. Minha câmera tá, ou eu tô rosa ou não apareço, enfim. Mas a questão que você comentou do propósito tá claro, claríssimo, isso é fantástico. Então, eu pergunto para a Cíntia, vamos lá, Cíntia? Oi, Léo, desculpa, tô com a câmera desligada, tô com impossibilidade. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Quando você montou, né, logo que você iniciou o projeto, como que foi a fase de maturação? A gente sabe que a disciplina é um dos pontos que a gente tem que ter, principalmente quando a gente está montando alguma coisa, criando alguma coisa. Quais foram os seus principais desafios como empreendedor mesmo? Quais foram ali no dia a dia, no fazer o nome acontecer? Como é que foi isso para você? É, eu tenho várias lições aprendidas aí, né? A gente começou a trabalhar em investimento de impacto no Brasil antes do termo investimento de impacto ser criado, tá? E o Brasil estava meio longe disso. Então, eu brinco que a gente estava duas ondas na frente. Então, eu tive que remar muito para esperar o mercado chegar onde a gente estava, né? Então, eu sempre falo assim, olha, não crie nada duas ondas à frente. Uma onda à frente tá bem posicionada. Você vai ser inovador, você vai ser todos os bônus que a gente teve, ser pioneiro, inovador, reconhecido, etc., com muito menos estresse, se você quiser. Então, acho que esse foi um aprendizado aí de dar muito murro em ponta de faca, né? Aqui tem aquele, o pessoal fala, eu cheguei aqui quando tudo isso aqui era mato, né? A gente chegou aqui quando os dinossauros ainda habitavam a Terra. É mais assim.
Então, esse é um. O outro é que tem, de fato, um processo de você achar o que o pessoal no mundo de venture capital chama de product market fit, né? Que é o encaixe perfeito entre seu produto e o mercado. Tanto é que o produto de investimento de impacto, ele demorou muito mais para decolar do que gestão de filantropia. Gestão de filantropia veio depois e já mobilizou 3 vezes mais do que investimento de impacto, né? Então, a gente meio que foi tateando ah, esse lugar e teve muita... Eu brinco que a gente, até por conta da minha história, a gente é uma organização que ouve muito, entre aspas, o mercado. Então, o produto Gestão de Filantropia, ele foi criado porque uma pessoa, um parceiro, de certa forma, pediu. Não foi uma ideia minha, né? É, o programa territorial que deu origem à área de finanças, conservação e clima foi criado também oportunisticamente porque a gente se inscreveu e ganhou um edital da USAID. Então, eu diria que o caminho empreendedor, do empreendedor social, ele não é tão diferente assim do caminho do empreendedor de negócios tradicionais, né? Digamos, esse lado mais de gestão, de mercado, de achar, né? A diferença talvez é que tem menos dinheiro no mundo para filantropia do que tem para investimento, mas paciência, tem suficiente dinheiro para a gente existir e crescer como a gente tem crescido nos últimos 15 anos. Perfeito. Eu também tenho mais uma pergunta. Desculpa. É, o marketing, ele realmente faz tanta diferença, assim, para você tornar é, pública, para que todos conheçam o que você está fazendo? O marketing é mais importante ou você seguir no que você está fazendo e o boca a boca ir levando a informação? Qual é que você acredita que seja mais eficaz? Eu acho que depende muito do seu público-alvo, né? A gente tem uma atuação que ela é muito B2B, né? De negócios para negócios, né? É, não é tanto de pessoa física. Então, nesse caso, acho que o boca a boca é mais importante. Agora, se você tem uma atuação que você tem que ser conhecido por milhões de pessoas, eu não acho que dá para fazer isso sem marketing, não. Perfeito. Obrigada, Léo. Leonardo, Oi. bom dia. Você falou de Product Market Fit, você falou de vários tipos de modalidades, né, de atuação da Citaui hoje, dentro dessa área, né, de finanças aí, como terceiro setor. Ah, eu queria te perguntar qual desses produtos, ou melhor, até do caminho que você acha que vai ter mais espaço para crescimento nos próximos anos, pensando, obviamente, aqui num horizonte de tempo de mais curto prazo, né? Visto ao que nós temos percebido de demanda da sociedade organizada, de requisitos até de ESG para empresas que não são até de terceiro setor e tudo. Então, para que lado parece que a coisa está apontando? Assim? Onde é que você vê a maior possibilidade de crescimento e de atuação de vocês para os próximos anos? Olha, eu diria no curto prazo, o que vai chamar muita atenção das pessoas é a Amazônia, né? Então, isso para a gente vai estar dentro da área de finanças de conservação e clima, tá? Então, seria a minha aposta de curto prazo aí. Ao mesmo tempo, a gente está fazendo alguns movimentos internos para se posicionar melhor para outras coisas. Por exemplo, apoiar na execução de TACs, né? De termos de ajuste de conduta. Porque muitas vezes as empresas têm que desembolsar recursos, né? Ah, mas tem toda uma outra gestão que tem que ser feita que não faz sentido fazer dentro da empresa, né? Então, a gente pode ser o agente fiduciário, de certa forma, e trustee desses recursos
e aí subcontrata quem precisa contratar. Tipicamente, a gente não se envolve na execução do programa ou nas decisões de execução do programa em si, né? Até porque muitas vezes isso o próprio Ministério Público já está prescrevendo como tem que ser feito, né? Mas, por exemplo, né, vamos supor que uma empresa tem que dar milhares ou centenas de bolsas de estudo para pessoas em todo o Brasil. Você tentar passar isso pelo financeiro de uma empresa que não está acostumada, vai travar tudo. Não vai nem conseguir dar as bolsas e nem comprar o que tem que comprar. No dia a dia, sei lá, aço, minério, né, bens de consumo, o que seja. Então, a gente tem muito mais... A gente comparado com uma empresa multinacional que vai ter uma demanda desse nível de complexidade, a gente está bem posicionado do ponto de vista de ser pequeno e flexível o suficiente para conseguir fazer acontecer, mas também entendendo e com capacidade de responder ao compliance de uma multinacional, por exemplo. Então, esse é um outro movimento interno nosso. Bacana. Obrigado. Vamos lá, Carlos. Gente, bom dia. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Tá. Então, Leonardo, eu fiquei curioso assim, sobre a questão dos fundos patrimoniais, né? Que você mencionou que é uma alocação de recursos aí. Se eu entendi bem, tá? Me corrija se eu estiver errado. Que a alocação de recursos ele é feita através da remuneração, né? Desse fundo. Existe uma gestão por trás desse fundo e eu entendi que há remuneração desse valor principal, né, desse valor alocado, que são destinados aos projetos, né? Se é isso mesmo, né? Se eu entendi bem. E se você puder falar um pouquinho sobre como é que a estrutura desses fundos, por exemplo, que a gente sabe que um fundo comum você tem lá o gestor, o analista de investimento, o cara tem que ser certificado, esse tipo de coisa. Como que é isso num fundo patrimonial, gestão de risco, esse tipo de coisa? Legal. Então, é exatamente isso, né? A lógica do fundo patrimonial, do endowment, é uma lógica de perenidade. Como é que você garante a perenidade? Você pega o principal, investe e você não usa o principal. Você vai usando só o rendimento financeiro. Então, essa é a lógica dele. O fundo patrimonial, ele não é um fundo de investimento per se, de certa forma, assim, no sentido que o fundo patrimonial ele vai investir num fundo. E aí vai ficar meio confuso, né? Porque aquele fundo, na prática, é o fundo patrimonial, porque o dinheiro todo está lá, né? Mas, do jeito que a gente está organizando, né? Você tem a organização gestora de fundos patrimoniais aqui em cima, aí o fundo patrimonial, que é uma conta corrente e todos os seus investimentos associados aqui embaixo, outro fundo patrimonial, outro fundo patrimonial, outro fundo patrimonial, cada um com uma conta corrente, todos com seus investimentos associados aqui embaixo. Esses investimentos, esses sim são investimentos que têm que seguir todas as regras da CVM. Então, por exemplo, um jeito super simples de você dar conta do seu mandato de você gerar rendimento real. Você compra um monte de NTN-B, né? IPCA mais tanto. E beleza. Você está lá, está investido nisso, ele está gerando rendimento real, que é o que você está procurando, né? Ele aí você, né, desembolsa, você doa esses rendimentos e ele continua crescendo no mínimo conforme a inflação. Como é que ele cresce mais? Se você não distribuir todo o rendimento, ou, que é o que normalmente acontece também, você continua captando para o fundo. Então, o fundo não é que você coloca o dinheiro todo de uma vez, depois nunca mais capta. Você vai colocando e vai captando, aí ele vai crescendo, vai rendendo cada vez mais, você usa parte desse rendimento e vai tendo impacto social a partir desse rendimento. Então, os produtos embaixo de investimento, esses sim, tem, por exemplo, vamos supor que a gente compra um fundo de renda variável e um fundo de renda fixa. Esses fundos têm gestor, administrador, auditor, etc., tudo conforme as regras da CVM. Tá ótimo, obrigado. E só mais uma pergunta, né? Você diria que o investidor desse fundo patrimonial, ele tem esse foco mesmo na perenidade, ou seja,
É lógico que ele vai deixar o valor alocado, o dinheiro dele alocado ali e espera que esse bolo cresça, digamos, de acordo com a inflação. Mas ele não está muito focado assim, na distribuição desses rendimentos. É correto afirmar isso? É, tem um reparo importante, né? Você falou, esse investidor não é um investidor. A pessoa doa para um fundo patrimonial, ele é um doador, né? É, então, quando ele doa para o fundo patrimonial, aí o fundo patrimonial investe e distribui a parte do rendimento. Então, esse investidor, no começo, na verdade não é investidor, esse doador, ele não recebe nada, não recebe, ele deixa de ser dono do principal e não recebe rendimento financeiro, né? Então, por isso que eu fiz aquela distinção entre os tipos de capital, né? O seu dinheiro de investimento é para te beneficiar no futuro. O seu dinheiro de doação é para beneficiar os outros, seja no presente, tipicamente, mas também, no caso do endowment, no futuro. Então, esse é uma distinção importante, tá? Tá ótimo, perfeito, obrigado. Pô, pessoal, última pergunta aqui, eu vou aproveitar que é a pergunta da Regiane, que veio aqui pelo chat, né? Ela pergunta o seguinte, que as empresas querem, né, ou estão sendo muito demandadas cada vez mais para quantificar e divulgar seus impactos, inclusive os negativos, né? Como é que a Cital mede isso? Existe um método próprio de vocês? Então, vamos lá. A gente tem diversos níveis, digamos, de acompanhamento das organizações que a gente apoia, né? Em gestão de filantropia, tipicamente, a gente tem um papel menos protagonista do que em investimento de impacto ou no Programa Territorial do Médio Juruá. Investimento de impacto, quando a gente escolhe a organização, a gente faz isso baseado no entendimento de que tem impacto socioambiental relevante reconhecido, tá? Inclusive, a gente vai lá em loco e fala com beneficiários. Pra você ter uma ideia, assim, é uma due diligence bem profunda, né? Tem capacidade de repagar o recurso, tem uma equipe que tem capacidade de gestão da organização e quanto mais adicionalidade, melhor. Ou seja, quanto mais longe do mercado bancário, financeiro tradicional essa organização tiver, mais adicionalidade o nosso capital vai ter. E aí, depois disso, a gente vai monitorando essa organização, então, com informes periódicos e, inclusive, visitas, não só para a gente ter um pulso do impacto, mas também para, eventualmente, ajudar com os desafios de gestão que eles tenham, né? Então, a gente acaba fazendo algo bem mais profundo, por exemplo, do que em gestão de filantropia, né? Normalmente, quando a gente faz esses investimentos, a gente também pactua quais são os indicadores que a gente vai acompanhar, tá? Então, isso é feito, digamos, recorrentemente durante a vida do empréstimo. Inclusive, a gente tem depois relatórios trimestrais para as pessoas que investiram naquele negócio ou que emprestaram dinheiro naquele negócio, né? Então, esse é o formato. Hoje a gente não tem uma metodologia, digamos, utilizamos, a gente até utiliza alguns indicadores do IRIS, né, para quem conhece, que é o Impact Reporting, acho que é Indicator Standard, alguma coisa assim, né? Mas a gente não reza por uma única cartilha. A gente faz o combinado que a gente entende faz sentido para cada situação, né? Tem uma pergunta que chegou para mim, de nada, Regiane, de benefício tributário para a empresa fazer doação. Então, vamos lá. Os benefícios fiscais para o terceiro setor, eles são, como outras partes do arcabouço tributário brasileiro, não muito eficientes, digamos assim. A gente tem benefícios que eu chamo de verticais. Para a educação, para o esporte, tinha para terceira idade, câncer, acho que esse acabou, não sei se vai voltar, e assim por diante. Audiovisual, parará. E esses funcionam no nível do projeto. Então, você submete o projeto, né, para secretaria ou para o ministério
daquela área, se eles, né, daquela área que já tem que ter a lei, né? Se eles aprovarem, você está apto a captar para aquele projeto, não para a organização. Então, você vai lá, financia o projeto, e esses projetos normalmente têm alto benefício tributário, em alguns casos até 100%, ou seja, é só destinação de imposto e não doação, né? Lembrando que imposto não é seu dinheiro, então você não pode doar aquilo que não é seu, mas você pode destinar, né? Então, nesses casos verticais, você tem benefícios bem altos. Tem um caso horizontal só, que antes era específico só para as OCIPs, mas agora está aberto para todas as organizações, que é de 2% do lucro operacional. O que quer dizer isso? Vamos supor que a empresa PJ, lucro real, tá? Só empresa e não pessoa física. Os verticais também vale para pessoa física em vários casos. Então, esse transversal, se a sua empresa é PJ, lucro real, ela pode abater do lucro tributável até doações no valor de até 2% do seu lucro operacional, do seu resultado operacional. O que quer dizer isso? Vamos supor que a empresa tem um lucro de 1 milhão e uma tributação de 30%, só para fazer o exemplo simples aqui. Então, ele tem um lucro de 1 milhão, ia pagar 30%, 300 mil de imposto, ia sobrar 700 mil para distribuir. Aí ela pega e faz uma doação de 2% do lucro operacional, que no caso é 20 mil. Vamos fazer o exemplo com 10%, que vai ser mais fácil. Aí vamos supor que ela doe, que seja 10% o limite, ela doa 100 mil, 900 mil. Aí a tributação dos 30% vai incidir sobre os 900 mil, que vai dar 270, e no final das contas ela vai ficar com 630 para distribuir. Ou seja, ela vai ficar com menos dinheiro do que antes, só que parte da doação dela vai sair dos impostos, tá? Dentro desse limite de 2%. Exemplo, usei 10 só para fazer a conta fácil aqui, mas essa é a única o único abatimento fiscal disponível, que ele é transversal e que ele é para as organizações e não para os projetos. Por que eu estou fazendo essa distinção? Porque se você pensar, uma empresa é mais do que a soma dos projetos dela. Ou uma organização é mais do que a soma dos projetos dela. Então, se você quer beneficiar, se você quer ter uma organização estruturada que dê conta dos projetos, você tem que investir nela também, não só nos projetos. Então, tem muita gente que fala assim, eu quero que minha doação vá toda para a ponta. Eu acho que não tem nenhum problema você falar isso desde que você complete a frase. Assim, eu quero que minha doação vá toda para a ponta, e eu não estou preocupado se ela for mal gerenciada porque o meio está despreparado. Eu acho que ninguém falaria isso, mas isso é a frase completa. Então, o que é o meio? Cara, eu tenho funcionário do administrativo, do financeiro, tem que trocar computador, tem que treinar essas pessoas, tem que engajar, motivar essas pessoas. Então, não adianta você dizer, não, vai tudo na merenda da criancinha, mas eu não pago o motorista. Então, como é que a merenda chega lá? Eu não pago o aluguel do caminhão. Então, esse lugar de... a gente tem alguns vieses de doação que eles são bem pouco razoáveis, mas as pessoas, em geral, não param para pensar nisso, né? Então, dizer assim, eu quero que vá tudo para a ponta, é que nem você comprar uma latinha de Coca-Cola e dizer, olha, Coca-Cola, eu quero que esse dinheiro seja gasto assim, 60% vai para a fábrica do Rio Grande do Sul, porque eu sou do Rio Grande do Sul, 30% vai para marketing e 10% vai para reciclagem. Ninguém compra uma lata de Coca-Cola e fala isso para a Coca. Mas quando faz uma doação para o terceiro setor, isso é bem comum, né? Então, esse é um lugar que a gente tem que evoluir para entender que se a gente tiver organizações bem estruturadas e sólidas, a gente vai ter projetos melhores. Então, por isso que eu sempre falo, se você for fazer uma doação, procure uma organização que você confia e doe sem carimbar o dinheiro, que a gente chama de doação restrita. Doe para que aquele gestor tome a melhor decisão no momento que ele for usar o dinheiro. Às vezes a melhor decisão é aumentar o salário de uma pessoa, às vezes a melhor decisão é trocar o computador, né? Então, esse é o recurso, eu diria, que tem mais valor na gestão, que gera mais impacto do que aquele recurso carimbado. O recurso carimbado é bom? É bom, mas esse, entre aspas, é bem mais
mais abundante do que o recurso não carimbado. Isso faz com que o recurso não carimbado tenha muito mais valor hoje. Boa. Pessoal, vamos encerrando por aqui, já são 9h10 do milhão. A filha do Léo já passou 2 vezes ali pedindo beijinho ou dando beijinho. Meus filhos já começaram a quebrar a casa inteira lá. Então tá naquele momento que hoje a gente para ou a gente perde as nossas famílias, tá? Quem puder abrir a câmera aí para a gente poder tirar a nossa fotinha, nossa chamada virtual aí, mandar aquele sorrisão aí. Vamos lá, quem puder. Minha câmera hoje não ajudou mesmo. Vou deixar pelo menos o FNP aparecendo aqui. Ver se ela consegue aqui. Nem isso. Vamos lá? Sorrisão, todo mundo aí, ó. É um, é dois, é um, é dois, sorrisão. Deixa eu ver se deu certo aqui. Maravilha. Pode parar de sorrir? Deu tudo. Você pode desligar o sorrisão aí. Pessoal, domingo abençoado para todos. Léo, que prazer te ouvir, cara. Que poder falar com você e mais ainda levar a Cital para o mundo inteiro, cara. Que todo mundo entenda o trabalho maravilhoso que você faz há mais de 15 anos. Pessoas entendam, percebam e reconheçam como eu reconheço a pessoa maravilhosa que você que escolheu, e a palavra é essa, você escolheu melhorar a vida de todo mundo, né? Depois de uma McKinsey, depois de MBA Harvard, você poderia fazer absolutamente o que desejasse, mas você desejou fazer esse mundo melhor, cara. E, pô, tenha certeza da minha máxima e profunda admiração por você e pela Cital, viu, cara? Muito bom mesmo. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todo mundo por ter acompanhado. Deixei aí meu e-mail no chat. Quem quiser contactar, a gente está à disposição. Maravilha. Pessoal, um grande abraço a todos, viu? Abraço. Tchau, gente. Um abraço a todo mundo.